Muito bem, grande abraço para vocês, um abraço aos amigos telespectadores. 12h30 e, para ser mais preciso, 37 segundos. Para você que está ao vivo conosco nesse dia 14 de agosto, muito obrigado pela sua companhia. Espero que os papais todos tenham tido um grande dia ontem, dia 13, e que estão conosco agora acompanhando o nosso programa ao vivo nesta segunda-feira. E você da reprise, agora caminhando para 22h31, e da madrugada já do dia 15, 1h02. Mais uma vez, obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Para você que está ao vivo conosco, antes de um pequeno comentário, para você que está ao vivo conosco, ao vivo. Ô, Thales, só favor, fecha no chefe aqui, ó. Fecha no chefe aqui, faz favor. Tá rindo? Não, meu chefe, vou te perguntar o seguinte. Hoje, para quem está nos acompanhando ao vivo, a partir das 18 horas, tem a caranguejada lá no Mr. Krabby. Mr. Krabby, hein? A caranguejada. Vai ser servida com pirão, vai ter até martelinho. Martelinho, um pedacinho de pau lá para poder quebrar. Isso é terapia, né, Afonso? Terapia. Quem quer hoje aproveitar o feriado de amanhã e já entrar na noite de segunda-feira, né? Para poder curtir já a terça-feira, que é feriado, só aqui em Belo Horizonte. Mas o cara que não gosta de caranguejo quer ir lá para comer outro tipo de frutos do mar. Casquinha, siricatá, aratu, ostra de madeira. Não, tem muita coisa boa. Uma lula que está fazendo o maior sucesso lá no Mr. Krabby, entendeu? Fantástico. Mas também tem carne, tem uma picanha, tem uma chapa mista. Tá, então me diz uma coisa. E preço? Porque o cara fala, frutos do mar, o cara fala assim, frutos do mar, e deve ser uma paulada. O Marcelo mão segura, você já foi lá? Marcelo é mulher de Samambaia. Já foi lá? Ainda não foi, ainda não. Marcelo então, e Maurício aqui também é mulher de Samambaia. Então, aquele que fala assim, pô, frutos do mar, eu vou lá, eu vou deixar as minhas economias lá no Mr. Krabby. Olha aqui, com essa caranguejada, o cara vai participar da caranguejada, ele vai pagar quanto? R$15, Afonso. R$15, bebida, fora a bebida. Fora a bebida. R$15 para comer muito bem. Uma porção de lula para os caranguejos estão tudo naquela água fervendo tudo agora? Lá agora. Acabei de sair de lá do Mr. Krabby agora, vim aqui para cá pro programa, já deixando tudo lá adiantado para chegar a dar aquele banho nele agora à tarde. Banho de água quente. Então, a partir de 18 horas? 18 horas estamos lá, firme e forte. 18 horas. Se Deus ali quiser. Na Marquês de Valença, 99. Todo mundo lá, né? Marquês de Valença, o senhor vai estar 99. lá, Eduardo, o Marcelo também vai estar lá, pode lá prosear conosco, dar continuidade no programa lá no Mr. Krabby. Marquês de Valença, 99. Você que conhece o bairro Gutierrez, fica a meio quarteirão daqueles compridos, porque aí vai dar, aí seriam dois do pequeno. Do pequeno, fica da Praça Leonardo Gutierrez. Ao lado, bem ao lado do Carrefour. Isso. Na Marquês tem que cobrar, viu, de Valença. Fazer propaganda pro Carrefour. Aqui. Não. E a sua também. É verdade. Eu tô fazendo. Não, você é meu amigo. Você é meu amigo, então nós estamos falando aqui da caranguejada de hoje. Tá aqui, fora a resenha, né, que é boa. Né? Vai ser muito boa. Fora a resenha que é boa. Então você não pode perder. O doutor Maurílio falou que vai lá. O doutor Maurílio falou que vai lá. O doutor Maurílio fica guardando dinheiro, tá? Eduardo Silva só viajando, mexe com as agências de turismo, só fica viajando também, aparece lá pensando também. no cifrão, doutor Maurílio Costa, que está aqui firme e forte. Muito bem, gente, olha, tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro. No Dia dos Pais, começou no sábado e terminou no dia... Hoje tem jogo? Tem. Então não terminou ainda. A 20ª rodada ainda não terminou. Santos e Fluminense. Vai ter um jogo adiado. Da rodada ainda vai ficar um jogo para trás. Então, Corinthians e Chapecoense foi adiado. Muito bem. Então você ainda vai ter o encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse jogo bom, importante de hoje. Mas nós tivemos os mineiros jogando. Na Série B, o América começou bem, finalizou a semana praticamente bem. Foi uma vitória minúscula em termos de placar, mas maiúscula em termos de classificação e solidificação da sua condição de líder da Série B. Tomara que a toada continue a mesma, o batido da lata seja o mesmo, que não saia fora disso aí, que continue firme e forte, que o América possa voltar. Tomara, esse é o nosso desejo. Bom, aí veio a rodada de domingo, ontem, Dia dos Pais, e ela começou cedo.
para nós mineiros, principalmente, com um bom jogo, com um público excepcional de 56 mil torcedores, no horário que já provou que é bom, com frio, calor, chuva ou não, às 11 da manhã. O São Paulo, que está numa situação desesperadora, a situação de São Paulo é desesperadora. Colocou dentro do Morumbi 56 mil torcedores, pagantes. Por presente, eu não sei se é divulgado, se foi divulgado, ou se todo mundo pagou. Bom, agora o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade, mais uma, né? Mais uma, porque o Cruzeiro tem jogado bem, tem jogado melhor que os adversários, mas tem perdido ou empatado. É preciso o Cruzeiro achar o ponto G, que é o ponto G6 ou G4, mas tem que achar o ponto G. O Mano Menezes tem que achar o ponto G. O Cruzeiro jogou bem. E ele fez um Cruzeiro, colocou uma escalação de um Cruzeiro mesclado, para dar uma segurada para o jogo de quarta-feira, em Porto Alegre, Copa do Brasil, contra o Grêmio, que também está voando no Campeonato Brasileiro. O Grêmio poupou ontem, eu nem sei. Também? Todo, do mesmo jeito do Cruzeiro? Botafogo também. Botafogo também. Então, o Cruzeiro fez o que tinha que fazer. O que manda o figurino e aqueles que opinam na maior parte, quase 100%, não dá 100% porque eu sou contra. Só para o Renato, ontem na coletiva dele, depois do jogo, falou que o Grêmio, a partir de agora, só joga com menino no Campeonato Brasileiro. Com? Só time reserva. Por causa da... Preferência total para a Copa do Brasil e Libertadores. Ontem foi o time todo reserva. Mas ele está falando aqui também que o Corinthians vai despencar, né? Toda hora ele fala que o Corinthians vai despencar. Não, né? mas ontem ele falou. Então o Corinthians vai despencar, o Grêmio também pode despencar. Bom, mas então aquilo que eu digo, quase 100% tem a opinião de que quando você tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil e tem um Campeonato Brasileiro em paralelo, sendo disputado na mesma época, quase que na mesma semana, você tem que optar. Eu não. Eu continuo com... Esse posicionamento meu é desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente. Desde que o mundo é mundo e desde que eu me entendo por gente. E como cronista esportivo. Eu acho que o jogo mais importante de qualquer equipe de futebol é o primeiro. É aquele que ele vai jogar, é aquele que vem pela frente. É aquele que vem pela frente. Porque calendário, tem que poupar. Se o cara machucar e ficar de fora, o que você vai fazer? Nada. Ele machucou e ficou de fora. Tem que ter elenco. Bota outro no lugar que seja tão bom quanto ele. Mas o Grêmio perde no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem um bom elenco. Ainda assim, pode perder no Campeonato Brasileiro. Aí o Corinthians pode despencar do jeito que for. Do jeito que ele quiser, ele despenca. Aí acaba o sonho do Grêmio. Acaba o sonho do Grêmio. Mas se machucar um jogador no jogo do Campeonato Brasileiro, acaba o sonho do Grêmio? Não. Não, o Campeonato Brasileiro é mais longo, dá tempo de recuperação, é complicado. E o Grêmio tem um bom elenco, vou repetir, tem um bom elenco para uma recuperação, para disputar Libertadores, com um bom elenco, coisa que o Atlético foi eliminado, não tinha um bom elenco. Foi eliminado por escassez, não só de jogadas trabalhadas, treinadas, por escassez de finalizações, escassez de competência, de tudo que você possa imaginar, mas principalmente de elenco, na minha opinião. Quem tem um bom elenco, ele leva as competições numa situação boa. Bom, mas só opinião minha. Eu devo estar errado, porque a grande maioria pensa o contrário. E, inclusive, os treinadores. Mas eu continuo nesta minha linha. Então, o Cruzeiro perdeu uma grande chance de ganhar ontem, porque jogou melhor, mesmo poupando jogadores. Isso que eu quero chegar. O Cruzeiro tem um bom elenco, colocou contra o São Paulo um time que jogou para vencer. E tinha tudo para vencer e vencer bem, com sobra. Mas faltou competência ao Cruzeiro para vencer o jogo. O Cruzeiro que tem sido assim, joga bem, as peças funcionam, o elenco é mostrado, ele aparece, o esquema aparece, mas perde o jogo ou empata o jogo. Empata ou perde ou empata. Está precisando ganhar. Todo mundo perde pênalti, mas é uma pena o Cruzeiro ter perdido o pênalti com o Sassá. Bateu na trave. O goleiro foi para um canto, o Diego foi para um canto
e a bola foi para o outro canto na trave. O Cafunga dizia, o Maurílio sabe disso. Bateu na trave, é mal batido, né? É mal batido, tem 7 metros ali para meter a bola lá dentro. Pênalti não se perde. Pois é, então a gente lamenta o pênalti perdido, as jogadas que não deram certo e principalmente, aí já é uma outra história, o juiz, aquela opção do juiz que eu disse para ter, a minha esposa, disse para o Beto, disse para o meu netinho que estava lá, o Joãozinho, um beijo, Joãozinho, um beijo, Gui, o Gui está nos Estados Unidos, vendo pela internet. Eu disse o seguinte, ele vai marcar um pênalti a favor de São Paulo, pode esperar que ele vai marcar, na hora que ele marcou aquele pênalti para o Cruzeiro, há 11 minutos, me parece, cedo, eu falei, não tenham dúvidas, nenhuma, que ele vai marcar um pênalti a favor de São Paulo. Ele vai dar um jeito e vai marcar um. E a jogada que ele queria apareceu. Mas ele foi de uma infelicidade, de que não teve nada no lance, absolutamente nada. Não dava nem para confundir. Não dava nem para pensar, imaginar. Não foi. O cara de São Paulo, além de ter sido praticamente uma trombada, o cara de São Paulo se jogou. Ele se jogou para cima da bola e do jogador do Cruzeiro, do Ezequiel, não foi isso? Ezequiel. Então, ele se jogou para cima dele. E o juiz, pá, na marca da cal. E tinha o poste lá, o poste estava lá. O assistente também. Não precisou do replay, não. No primeiro lance, todo mundo viu na TV. O replay vem para confirmar. Mas todo mundo na TV viu no primeiro lance. Todo mundo viu que não foi pênalti. Foi um absurdo. Aquele pênalti foi um absurdo. Mas o Cruzeiro teve chance de ganhar mesmo com aquele pênalti. Uma pena. Entrevista do Mano. Ele não quis falar muito sobre a arbitragem. Deu um toquezinho rápido. Lamentou os lances de gols que foram perdidos. Ele lamentou a atuação do Cruzeiro, que foi uma boa atuação, lamentou o resultado negativo. Então, Mano, você tem que descobrir o que está acontecendo com o seu time. Bom, o Mano, é difícil que ele ainda não tenha um time. É difícil você ver o Cruzeiro jogar. Esse aqui é o time do Cruzeiro. Pá! 5, 6, 10 jogos com esse time. É difícil. Por N motivos, vários motivos. Veio à tarde, no Independência, o Atlético fez um bom jogo. Não foi nenhuma Brastemp, mas foi um jogo melhor do que qualquer um outro que ele deixou para trás. Melhor do que aquele jogo contra o Jorginho. 1 milhão de vezes melhor do que aquele jogo contra o Jorginho. Muito melhor. E venceu bem o Flamengo. O Flamengo passa por um momento de dificuldade. O novo treinador estava lá no Independência, vendo o jogo, anotando tudo. E o Flamengo tomou de 2, poderia ter tomado de 3, 4, tranquilamente. O Atlético, dentro daquele defeito crônico dele, o Atlético continua deixando de fazer gols importantes. Mas conseguiu fazer 2. Já é alguma coisa bem positiva. Fez 2 gols e não tomou nenhum no jogo contra o Flamengo. O torcedor deu a resposta. 11 mil torcedores na Independência é uma resposta que o torcedor deu ao Atlético pela atuação, pelo que acontece no Atlético até agora, pelo que vem acontecendo no Atlético, é uma resposta do torcedor. E todo mundo entendeu aquilo que eu já havia falado no momento, comentei até com o Eduardo Panza lá em casa, no momento que o Daniel Nepomuceno, que havia acertado o jogo Atlético e Flamengo no Mineirão, mas depois com seus pares, buzinando no ouvido dele, e ele vendo o que está acontecendo, tinha um jogo pela Libertadores, poderia o Atlético ser eliminado naquele jogo, apesar do Jorginho, poderia ser eliminado naquele jogo. Eu tomar o prejuízo de uma eliminação da Libertadores, deixar de ganhar o que vinha pela frente, e ainda tomar um prejuízo no Mineirão desse tamanho, com aluguel e tal, e com a falta de público no Mineirão? Não. Foi lá e tirou. Tirou o jogo do Mineirão. Aí todo mundo viu que a medida dele, antecipada, porque ele também não acreditava, foi uma medida antecipada e foi inteligente, ele aliviou o prejuízo do jogo contra o Flamengo. Ele aliviou o prejuízo financeiro do jogo contra o Flamengo.
Então, sobre isso, a gente vai falar a partir de agora no programa que você mais vê e mais gosta, Isto Basta Para Nós. Daqui a pouquinho, o Marcelo Araújo, nosso companheiro, está sempre de prontidão, nosso Eduardo Panzi, o chefe Matsalem e o doutor Maurílio Costa, que agora também dá uma palhinha para nós. Olha, eu fiquei ontem de Miguel lá na Você televisão. foi no Zap Zap? É no Zap Zap. E eu vi uma bancada lá daquelas bem regionais, bem... No fim da noite, no fim da bem, noite. bem provincianas. Foi no fim da noite, não foi? Tinha 4 caras, 3 viram pênalti a favor Nossa do Senhora. São Paulo. Eu até ri. Falei, puxa vida, porque o Gilberto, ele deu um mergulho. Deu um mergulho como se dá na piscina. E é aquilo que você disse, ele tinha dado um pênalti legítimo no início do jogo, com aquele monte de gente em cima, 50 mil espectadores. Primeira chance. É aquela história do Corinthians, né? Que o garoto fala, caiu na área, é pênalti. E foi isso que ele fez. Agora, realmente, o Cruzeiro teve chance de ganhar. Eu acho que mostrou que tem um potencial grande, porque tem alguns jogadores reservas. Uma grata surpresa para mim no jogo de ontem foi o menino que veio do América aí, que o Brian está parado e ele fez um bom setor ali com o Alisson ali. E o Cruzeiro enche de esperança sua torcida de fazer um bom jogo lá em Porto Alegre. Agora, a vergonha na crônica é essa aí. O cara tá vestindo camisa, porque aqui a gente veste e assume. Mas lá eles querem ser nacionais e começa a despistar a comunicação. E ninguém é bobo. O América, eu estou vendo aí um oba-oba geral também em torno do América, que está jogando ali de acordo com o adversário, está enfrentando problemas de contusão. Mas tá indo, né, Maurílio? Pois é, mas é aquela história. O oba-oba, o tom é maior. Quando se julga lá em cima, quando cai com muito mais virulência. E eu tive analisando a tabela do retorno da Série B, os adversários do América, os mais credenciados, são aqueles que o América vai jogar fora. Um deles é o Internacional, que também, para chegar aqui, para chegar mais perto, teve uma ajuda substancial da arbitragem. Até Bandeirinha participou de gol e tal. Agora pegou moral e... Mineiro, né? Diga de passagem. Eu pegou moral e aí agora, obviamente, deve dar aquilo que todo mundo espera. Ou brigar pelo título, ou no mínimo, se classificar. Mas é aquela história. O América agora é alvo, eu já disse aqui uma vez, tem que tomar cuidado, tem que deixar o oba-oba, porque tem gente falando em título. O próximo adversário do América é um desses, né? Fora de casa, complicado, é o Goiás. É o Goiás, que está lá embaixo, está querendo... Mas é o Goiás, né? É o Goiás, é tradicional, é time... E outra coisa, tem Internacional que está fora, tem o Ceará que está no G3, G4. Guarani, quer dizer, fora. Se foi bem até aqui, que fique assim, não vai deixar se empavonar com isso, não. Quanto ao Atlético, você disse bem, não foi uma Brastemp a vitória do Atlético, mas o time mostrou determinação, mais vontade. Independência contagia ali, ó. Fica Marcos mais de Rocha perto. jogou. E um gol no primeiro tempo, um gol inicial, ajuda muito. A vontade do Atlético, a sede do Atlético era tanto que arrumou um gol lá no primeiro tempo, naquele pênalti legítimo, e aí a pressão passou para o lado do Flamengo, que está também, como diria o Renato Gaúcho, está desbancando, está caindo lá para as cucuias e é crise diariamente porque o empreendimento, a aplicação monetária foi muito grande. Eu estava agora em casa vendo a última contratação, vocês já viram aí que o Barcelona contratou o Paulinho da seleção. Contratou o Paulinho. 150 milhões de reais. Eu falei, tá bom. Contratou o Paulinho. Mas eu acho que, no campo geral, tem até muita esperança no jogo do Cruzeiro, que vai muito motivado em cima do Grêmio, que por sua vez também está motivado, e é o campeonato do Cruzeiro esse ano, essa Copa do Brasil. O Barcelona foi buscar um brasileiro, perdeu o Neymar e trouxe o Paulinho. Só que a diferença é 1000 anos-luz de distância. E o pessoal lá está criticando, hein? Não está gostando, 1000 não. anos-luz de distância. O substituto do Neymar vai chegar. E o quem? O substituto do Neymar no Barcelona vai chegar ainda. Quem que é?
Não sabe ainda não. Ah, tá. Era o Felipe Coutinho, o Liverpool. O Felipe Coutinho também está 1000 anos luz. Ah, hoje, tá, né? o Liverpool Aqui, falou que não para aceita substituir o valor. Neymar, é só eles contrataram o Neymar outra vez. Vão lá e Tô falando contratam ele outra atacante vez. do Atlético Então, Bom, fazer mas uma isso aí, cópia do Messi. isso aí é outra história. Se quiser substituir o Neymar, contrata ele de novo. Não dá para substituir, não. Tem que fazer o que está fazendo. A gente vai botar um jogador lá e deixa os outros jogarem também. Bom, e eu vi a estreia do Neymar. Foi boa. Fez gol, deu passe para gol, deu show. Foi muito boa. Bom, então a gente vai a um pequeno intervalo comercial e na volta vamos conversar sobre o Campeonato Brasileiro e tudo mais que você queira e também Copa do Brasil. Lembrando para você, olha, você tem uma grande oportunidade agora de abrir uma conta em um banco totalmente digital. Eu estou falando de totalmente digital. O que é isso? Você pode manipular a sua conta, você pode mexer com a sua conta na sua casa, no hotel, no trem, no avião, no carro, aonde você quiser. No carro, claro que você não pode estar dirigindo. Aonde você quiser, você pode movimentar a sua conta. Mas a conta, como se fosse uma conta física, em qualquer banco. Tem todas as vantagens que essa conta física do banco não tem. Quais são? No Banco Inter. Qual, por exemplo? Vou te dar uma que é importante. Não tem taxa, não tem nenhuma taxa. Nenhuma taxa. Você faz depósito, você faz pagamento, você faz TED, transferência, o que você quiser. E não tem taxa. Não tem taxa. É o antigo intermédio, que é hoje o Banco Inter. Acesse esse endereço que está na tela aqui, ó. Acesse esse endereço aqui, ó. Acesse esse endereço. bancointer.com.br e você vai ficar muito feliz. É o seu banco, é o banco da era moderna, da era digital. Banco Inter. Repetindo, bancointer.com.br. Gente, que coisa feia. Estimular a violência em programa de esporte, na TV. Ah, não, para com isso, hein? Para com isso. A gente volta já já. Tchau. Eu com você, harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685.
Ser sócio do futebol é prático. Pra mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6. Eu falei aqui, programa de televisão, não tem nada a ver com televisão, programa de rádio. Também, quem me passou a notícia pode ter interpretado mal, e pode ter sido uma informação que não precisava nem dar também, precisava sair para o outro lado de torcida de Cruzeiro. Gente, vamos com calma, menos. A violência não vai chegar a lugar nenhum. Olha, você que está nos acompanhando, nós vamos entrar agora no Campeonato Brasileiro. Vai depois sobrar um tempinho aqui para a Copa do Brasil. Eduardo Panzi, pega pelo Cruzeiro, que foi o início, primeiro. Um abraço a todos. Só discordar de algumas coisas que você falou, sobre o jogo mais importante é o próximo. Eu acho que hoje não dá mais para pensar dessa maneira, não, porque é muita competição. Ainda que você tenha um bom elenco, você tem que acabar optando, porque aí em seguida você fala do Mano Menezes que não consegue montar um time por causa do departamento médico e N motivos. Isso vai em função do calendário, que são as lesões atrás de lesões e prejudicam o treinador de montar a equipe. Eu até acho que o Mano Menezes tem um esboço de equipe, a dúvida dele é sempre aquele lado direito, o meia que vai fazer aquela função, porque o titular seria o Robinho, evidentemente, mas o Robinho quase nunca tá jogando. Então fica essa dúvida, e lá na frente o Sassá é o titular, mas não pode jogar Copa do Brasil. Então tem que olhar direitinho. O Botafogo é um grande exemplo disso. É um time que não tem elenco e está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro, está na Copa Libertadores, e o Jaime Ventura, ainda que não tem elenco, ele acaba optando por uma competição ou outra, como nesse final de semana, ele e o Renato Gaúcho colocaram times reservas no Campeonato Brasileiro. Até porque o Campeonato Brasileiro hoje não dá para mais ninguém enquanto o Corinthians continuar com essa campanha espetacular que ele tem feito. E até o Corinthians está mesclando o time, hein? Ele, disparado na ponta do Brasileiro, está poupando jogador na Copa Sul-Americana. Então isso é uma tendência de todos os clubes enquanto o calendário for desse jeito. Antigamente era diferente. Década de 80 você tinha campeonato regional e brasileiro. Mas só uma coisinha. Eu continuo com a minha opinião. Eu sei. Vamos lá. Eu sei que você continua com a sua opinião. A outra é que o Mano Menezes não tem um time definido. Eu acho que tem. O time do Cruzeiro está muito claro, com a única dúvida lá do lado direito, quem é o meia que joga pela direita quando o Robinho está machucado, e o Robinho seguidamente está machucado. Romero hoje é o lateral direito do Cruzeiro. E o Arrascaeta, quando voltar, quem sai? O Arrascaeta vai demorar. Aí fica a dúvida entre Robinho e Arrascaeta, porque Thiago Neves e Alisson são titulares. Hoje Robinho e Arrascaeta disputam a posição. E o Sassá é o centroavante. Ariel Cabral e Henrique são os volantes, Diogo é o lateral esquerdo, a zaga é Léo e Murilo. Aliás, o Murilo, quando estava de fora, o Cruzeiro tomava gol à revelia, de bola alta na área, né? Ontem ele não jogou e o Cruzeiro voltou a tomar gol à revelia de bola alta na área e passou sufoco com bola alta na área. Então, talvez o Murilo seja esse ponto de equilíbrio na zaga do Cruzeiro, nas bolas aéreas. Fica esse alerta aí. Agora, não foi pênalti, né, gente? Tem cheio de gente querendo forçar a barra aí, querendo dizer que foi pênalti. O árbitro tem um segundo ali, na hora ele marca. Agora, se você dizer que foi pênalti depois de um monte de replay, mostrando que não foi pênalti. Foi um pênalti arrumado. Acontece, mas para time de São Paulo e do Rio, geralmente acontece mais vezes. E se a gente gravar comentário de outros jogos e repetir esses comentários nos jogos do Cruzeiro seguintes, é a mesma coisa. O Cruzeiro foi melhor que o adversário, perdeu muitos gols e mais uma vez não leva os 3 pontos. Ontem, de novo, o Cruzeiro perdeu o jogo. Contra o Vitória, o Cruzeiro empatou o jogo. Então fica uma situação complicada, porque uma coisa é você jogar mal e não vencer. Outra coisa é quando você não joga mal. Não estou dizendo que o Cruzeiro foi formidável, não, mas ele foi de novo melhor que o adversário e não vence. Isso é preocupante, porque quando não jogar bem, não vai vencer também. E aí a tabela vai preocupando o torcedor.
É sempre interessante você olhar resultado, desempenho e tabela de classificação. O desempenho do Cruzeiro, que não é ruim, ele não reflete a tabela e os resultados. O Cruzeiro, pelo que tem jogado em campo, não é para estar na posição que está, mas está. O que vai fazer? O que o Mano Menezes pode fazer na hora dessa? O Mano Menezes tem que achar alternativas? Não sei se a culpa é do Mano, não, porque ele prepara o time, ele escala o time cria e não ganha jogo. Qual que é a função do treinador? A função do treinador é montar um time para tomar poucos gols, para criar oportunidades de gol, para fazer os gols e vencer. O Cruzeiro não consegue definir, o Cruzeiro não transforma as situações criadas em gol. O Sassá poderia ter feito o gol de pênalti, não fez, a culpa é do Mano. Então fica esse alerta. O Mano achou o time, achou a forma de jogar, mas lá dentro de campo os caras estão devendo. E eles que precisam caprichar. Olha, e não é ser muito crítico ou menos crítico e muito exigente ou menos exigente. Eu acho que é mais o costume e a confiança. Costume e a confiança. Eu tenho a impressão que se o Fábio está naquele gol, não toma aqueles gols, não. O meu amigo, o chefe Matzalei, e o jogo do Cruzeiro? Vamos começar aí, um abraço para a Cristina. Quando o Galo ganha, a Cristina solta foguete no Planalto. O quê? Ela, a Dona Maria, a Cristina e o Paulo e a Dona Maria Helena solta foguete no Planalto, né? Que já era uma coisa que já vinha incomodando a torcida do Atlético, o Atlético não vencia. Mas, Afonso, vamos começar pelo gol, né? Ontem o Rafael não foi bem no gol. Eu não culpo diretamente pelos dois gols, mas pelo menos pelo um gol. E aquele gol de falta, a barreira armada que ele armou, entendeu? E a bola passou a um palmo da mão dele. Eu acho que ele saiu atrasado. Você acha que o Hernandes bateu mal a falta? Você acha que o Hernandes eu dou uma nota 6 para o Rafael. Não, estou perguntando se você acha que o Hernandes bateu mal a falta. Não, a falta foi bem batida. Foi bem batida. Mas é uma falta defensável. Mas foi bem batida. Mas é aquilo que eu falei, Eduardo, chefe, é aquilo que eu falei. É o costume de ver o Fábio. Mas às vezes o Fábio toma gol assim também. De tomar gol de falta. Toma gol assim também, né? Vamos começando. Mas a maestria do cara para cobrar... Gente, é mérito total do Hernandes. Não, mérito pro Hernando, mas também houve colaboração. Também foi mal, né? Que ele pulou do lado, o Hernandes bateu. Pênalti é outra coisa. Mérito total do Hernandes. Agora, na questão do Cruzeiro, o Ezequiel ontem, gente, que partida pífia. Que partida, como voltou mal. Esse tempo inteiro jogando, entendeu? O Mano Menezes ontem, eu não vou nem culpar, eu que sou um crítico ferrinho dele, eu vou dar as mãos ontem pelo bom trabalho que ele exerceu ontem do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro está com um problema crônico, que eu venho falando aqui. E aí essa discordância que eu tenho com o Eduardo, nós discutimos isso aqui semana passada, quando eu falei aqui, ó, o Mano Menezes não repete um time. Às vezes por questão médica, a maioria das vezes por questão técnica. Outras vezes que ele está poupando jogador, que ficou uma semana agora parado. O Cruzeiro tem uma semana cheia, né? Mesmo assim foi poupado para o quarta-feira. Concordo, tem um jogo hiper importante na quarta-feira. Todos os times estão poupando, mas a situação do Cruzeiro hoje, que ele mesmo está abrindo o caminho, cavando a cova para poder entrar, é uma situação muito grave. Isso que o Eduardo falou aqui. Joga bem, não vence. O Cruzeiro, me parece, está tirando esse resultado contra o Vasco no Rio de Janeiro, 19 partidas, gente. É muito para ficar empatando e perdendo, e não fazendo um resultado convincente, ou não fazendo uma partida que deixa a torcida satisfeita. Então, quem é o responsável? O responsável é o técnico. O responsável, se o time ganha, jogou bem, os elogios, o mérito para o time. Mas o Mano não vem repetindo o mesmo time, por opção dele. Ontem, por exemplo, o Ezequiel, que quando começou... o time ganha, o responsável é o time. Quando o time perde, é o técnico. Não. Eu nunca mudei. Não, eu nunca mudei. Você acabou de falar. O Mano, às vezes, chama a responsabilidade para ele. Mas você acha que ele errou ao escalar o Ezequiel ontem? Eu vou te falar com você um negócio. Um jogo para o Cruzeiro vencer ontem, vencer bem, com tranquilidade, pelo momento que o São Paulo tinha, para mim o Cruzeiro tinha que ir com o de melhor que tinha. É isso, porque a situação do Cruzeiro não está bem. No meio de vai semana. jogar o semifinal do Libertadores, de Copa do Brasil. Demais, vou te falar com você. Todo mundo poupou, os 4 times pouparam. Olha a situação do Cruzeiro. Que situação? Qual que é a situação dá ritmo do Cruzeiro? para esse time jogar, gente. Dá ritmo. Eu dei um exemplo aqui. Eu dei um exemplo aqui de cada dos quadros. Vou te falar com você um negócio. Sem ritmo? Vou voltar e dar um exemplo para você, Eduardo. O telespectador... Dedé nem pode jogar. O telespectador... Não. O telespectador que me acompanha sabe muito bem o que eu estou falando. Vou repetir aqui de novo. Eu dei um exemplo do time de 2013, 2014 e dei um exemplo do Atlético semana passada aqui. Jogava a bola assim, o jogador sabia onde estava. Toque rápido, passe rápido. O Cruzeiro não consegue fazer isso. Isso. Não? Então você está vendo outro jogo. Então você viu outro jogo. Não consegue. Machuca um, é suspenso. Então você está vendo outro jogo. Não estou vendo outro jogo. Muito melhor que o São Paulo. Não dá passe rápido, não toca rápido. A superioridade do Cruzeiro está em todos os jogos com os adversários que vem jogando. Exceto aquele jogo fadigo contra o Atlético.
Entendeu? A superioridade do Cruzeiro é em todos os jogos. Mas o Cruzeiro está com problema crônico. É aquilo que você falou, olha a tabela. Não vão olhar, jogou bonito, deu show, não. Olha a tabela. Mas você acha que o problema do Cruzeiro não é finalização, não? Finalização também. Ah, também. também. Eu acho que é o vim falando- principal. Não, Você não acha que o Cruzeiro tem padrão de jogo, quanto taticamente tempo? também, toca bem a bola, atravessa bem a bola, Afonso, toca bem. Há quanto tempo eu venho falando aqui do excesso de preciosismo? Só estatística pra você ontem. Não, estatística não. Ontem Ontem, o Cruzeiro finalizou quando o o dobro Sobres de vezes perdeu que o São aquele Paulo, gol, só pra quando o estatística Sobres pra perdeu você. aquele gol ontem, na cara lá do... E a culpa é do Mano. Aí a culpa é do não tô Mano culpando do mesmo. Mano. Eu tô falando que isso é o excesso de preciosismo. Mas a culpa é do treinador. Não é treinador. O você treinador tem que não montou o tem time. que cobrar. Não, peraí. Tem O que cobrar Sobres tem o- 58 Peraí. anos de idade. Peraí. O Mano Menezes tem que pegar o Sobres, vem cá, vamos treinar fundamento? Peraí, mas uma Não, hora é o ô, Sobres, Marcelinho, uma não, hora é o não. Alisson, Não. cada hora é A um que culpa é faz do... isso. Aí, E o primeiro, ataque, o Sassá errou, pênalti você marcou tem que 2 gols, cobrar, é a você mesma tem que coisa. cobrar o atleta que tá errando o Não, gol. o atleta tem O que ser Cruzeiro cobrado contra o pelo Vitória, treinador. o Thiago gol que Neves o perdeu Sobres- 2 gols dentro da pequena área. A culpa é do O treinador. gol que o Sobres perdeu, E pra o gente rodar Sobres aqui, que tem ontem fez atleta. uma péssima Só um minutinho. partida. O gol que o Sobres perdeu, ele foi mais real, foi mais gol do que o Sassá perdeu no pênalti? Peraí, Afonso. Não, tô perguntando. Todo mundo perde pênalti. Todo Peraí, mundo. Zico, Maradona, É, mas não pode, Pelé, Mas daí? Você Mas não pode Neymar, perder? você acha que é o Mas melhor não do mundo? pode- Mas não pode perder, Ah, ué. não poder é uma coisa, mas Ele não todo marca mundo os perde. dois Então gols, pode nem perder possível, gol. aí uma hora Concluindo dessa. aqui o que eu estou falando. O Cruzeiro precisa, urgentemente, de colocar o pezinho no chão. O seu Mano tem que ter uma conversa muito séria com todos os atacantes do Cruzeiro, porque o excesso de preciosismo está fazendo o Cruzeiro perder jogos, perder ponto e estar na situação que está. Esse é o chefe. Qualquer dia manda um bilhetinho lá pro... Não, qualquer dia eu vou falar pessoalmente com o Ô, Mano. Mano. sonhar com o Mano. Olha aqui, ó. Esse aqui usa blusão de couro. Como é que... Ô, Mano. Aqui, Marcelo. Cruzeiro, por favor. Obrigado, Marcelo. Bom. Vamos para o Atlético. Vamos lá. Bom dia a todos. Né? Aconteceu alguns fatos que vocês não citaram até o momento do Cruzeiro. O primeiro foi o Digão. O cara toma um amarelo no lance. 1 minuto depois ele dá uma rachada no cara de novo, na cara do juiz. Então isso aí pra mim é no mínimo incoerência do zagueiro. Era a estreia dele. Eu acho que não tem nem desculpa de falar que ele estava fora de forma, que até então ele estava jogando bem. Aí, para piorar a situação, na saída lá pro vestiário do clube, o Sobres chega perto do juiz e ofende o juiz no corredor. Então o cara tomou vermelho, tá suspenso também, tomou vermelho no corredor. Primeira vez que eu vejo isso, o jogador de futebol tomar vermelho no corredor e ir pro vestiário. Eu acho que essa hora aí tem Ele que não viu esse lance, o que ele fez? Ele chegou o juiz, ele falou pela- que o juiz estava mal intencionado na hora do Ele pênalti. reclamou Não, pela não foi isso que ele segunda falou, vez, não. Falou, achei tá amarelo. aqui, Foi isso que ele Falou, falou, não. tá Ele falou aqui. foi com outras palavras. Não, falou O isso. que ele disse foi o seguinte, Na olha. súmula tá escrito isso. que O ele juiz falou. escreveu na súmula o que ele Eu quer. não sei, Mas então eu tenho que falar com o não, tem juiz um áudio escreveu na dele súmula. falando. Ô, gente, acha, não? o Cristiano Ronaldo ontem no jogo do Barcelona Tomou 5 jogos de suspensão. contra Barcelona contra o Real Madrid, o Cristiano Ronaldo ontem foi expulso e deu um empurrão no juiz. Tomou 5 Depois ele jogos. viu a besteira que fez e quis se despistar, mas ele deu um safanão. Será que o juiz botou na súmula? Cristiano Ronaldo foi empurrado. Quero ver agora o famoso futebol europeu, onde a FIFA está plantada. Já tomou 5 Quero ver o que vai tomar. jogos. Ó, 5 jogos. Aqui, mas quero ver se vai prevalecer mesmo. Se ele vai cumprir 5 jogos. Gente, ele empurrou ontem e já tomou 5 jogos. É, Se fosse tomou. o grande futebol brasileiro, Tava Ele até- ia demorar 15 um dias mês pra para ser ser julgado. julgado. Tá bom. Ia Essa tomar e no dia relação- seguinte estava Mas ele tomou 5 jogos Tinha pelo efeito empurrão e pela expulsão. suspensivo também, tinha Pelo efeito empurrão e pela expulsão. suspensivo. Vamos lá. Com relação a esses empurrão. dois jogadores, vão fazer falta contra o Sport, que o Cruzeiro de novo deve poupar o jogador, né? Que na outra semana já tem o jogo da volta da Copa do Brasil. Então eu acho que foi assim, total incoerência dos dois. Com relação ao Mano, que o chefe acabou de falar aí, quem dera, o Mano tá com o time caminhando corretamente dentro do campo, perdeu por azar. Ontem não. Foi um placar mentiroso Não, aquele perdeu por placar. incompetência, né? Incompetência e pela uma atitude errada do Ô, juiz que não gente, foi fazer o lance. sorte e azar, eles têm a participação no futebol, mas ninguém perde ganha. Ah, Pode mas sorte ontem e pra azar. mim, ontem o Cruzeiro tem falta de sorte, o juiz até errou contra. É incompetência. Não, eu não acho não. Se o juiz não tivesse errado, o jogo ia ficar empatado. Sim. Ué, mas o juiz errou. Aquilo ali até, além do time jogar bem, perder o gol, o juiz ainda erra contra ainda. Então, acho Ele que foi- colocou na súmula, vocês são ridículos, mal intencionados. Foi o que ele pôs na súmula que eu só Eu, como sou místico, Marcelo, eu acredito que de algo mais, extraterrestre. Eu não desprezo a sorte. eu acho que quando faltou Agora, sorte, também Cruzeiro. não pode ser o principal. Não foi o Você tem que principal, mas... colaborar. Agora, um cara fechado, é que o Afonso fala que ele vai atravessar a rua aqui, o urubu faz na É igual o cabeça caso do dele. Sassá. Se o Sassá não marca os 2 gols depois,
Hoje tá todo mundo crucificando ele. Eu achei aqui, que ele né? bateu bem o pênalti, Eu mas acho que ele perdeu. bateu bem mal o pênalti. O resultado é que perdeu. Ele tirou o goleiro da fotografia. Vocês Jogou estão na falando que trave. o Cruzeiro sempre altera o time, que o chefe comentou. Pelo contrário, eu pelo menos eu sei de qual que é o time que vai entrar. Eu também acho. Não, não sabe, não. Todo mundo Ah, sabe a todo escalação mundo do sabe. Cruzeiro de Todo Não, mundo você não sabe, não. Quarta-feira? Não, você vai. Claro que Não, não sabe. Ninguém sabe. alterna, isso o Marcelo falou, tá certo. Ele mexe pouco em função disso, isso. A gente aquilo só ali. não sabe Mexe quem é pouco. o meia que joga pelo Mexe direito do pouco, Cruzeiro. mas O resto eu todo acho, mundo sabe. ainda que tem posição, que ele tem dúvida. Qual Qual posição o Mano tem dúvida? Quando chegar o Arrascaeta, você sai o Robinho, ou o Arrascaeta vai jogar. Mas é uma. Ezequiel vai ser Já titular? achei uma. Romero Já vai achei estar uma. jogando? Atualmente É o vai. titular? É, ué. Ah, só na nossa cabeça, porque na Quem cabeça que do você Mano fala? eu não sei. Quem? Se o Ezequiel ou se é o Romero vai ser Claro, titular. Ah, é o Romero, Romero, Marcelinho. o Romero foi poupado ontem no O jogo. Romero joga no meio de campo, gente. Ah, O meio de Tá campo do sendo Cruzeiro utilizado hoje é lá Henrique há Cabral. 9 partidas consecutivos, Mas isso porque é o dúvida. Ezequiel não explicou Isso é- nem porque E chegou não vai aqui. ser Henrique Cabral, porque o Entendeu? Cabral tá lesionado. Mas isso é Não dúvida. sabe Isso se pode realmente é jogar dúvida. quarta. Marcelo encerra, a gente tem que pegar o Existe atleta também. dúvida. Ah, já encerrei pra falar do Já Galo. encerrou? Já. Então, eu acho que isso também é dúvida. É entre ter um jogador que está bem na lateral direita, mas está fora da sua posição, e um lateral de ofício, que hoje é o Ezequiel. Mas o Romero Que fora hoje da é o Ezequiel. posição é melhor. Tudo que o bem, Ezequiel. eu estou dizendo que o Mano Muito Menezes, melhor. eu acho que o Mano Menezes, se o Ezequiel jogando sem contusão, sem problema, ele vai ficar na dúvida. Se ele escala o Eu tô falando Romero sempre quando ou se eu ele falo escala Só o para encerrar o Ezequiel. Cruzeiro da minha parte aqui, eu até acho que o Eduardo tá certo. É Rafael Sobis e mais 10. Acabou. E eu falei isso? Não, eu que tô falando. Mas você citou meu nome. Não, eu tô citando porque você tem o time do Cruzeiro escalado. Eu não- Você virou Mano Mas Menezes agora. então você tá surdo e cego, porque eu não falei Rafael Sobis hora nenhuma. Não, você Você falou tava que lá sabe o jogador time lá, do nós Cruzeiro. falamos, sei, E todo o mundo time do sabe. Cruzeiro é Rafael Sobis e mais 10. Não, isso é o que você tá falando. Não, é a Isso é o que você tá escalação do falando. Mano. Eu Todo sei mundo- de cor. É a escalação Aqui. do Mano. Qualquer um que acompanha o Eu Cruzeiro acho sabe o de cor. seguinte, que o time do Cruzeiro é Rafael Sobis mais 10. Aí, na cabeça do Rafael senhor. Sobis hoje é reserva do time. do Entendeu? Cruzeiro. Não, ele mas na é Copa do titular. Brasil Ele tem que não jogar aqui. joga mal e nem é substituído. Mano, Menos na Copa do Brasil. Mano, vai pela sua cabeça, mano. A sua cabeça. Porque você é competente e sabe o que faz. Vai pela sua cabeça. Cuidado vai. pra não manter o Vai Cruzeiro pela nessa sua posição. cabeça. Afonso, Agora eu quero chefe, falar pra o você chefe, do... o Cruzeiro tá bem. de vez em quando ele pega no pé de um. Não, o chefe pega no pé do Mano desde Ele quando ele custou chegou aqui. aceitar o ó, desde Alisson, quando ele pelo pousou. Não, eu mantenho uma linha de raciocínio e não saio muito dela. não, Não, mas Se peraí. ele melhorar, eu vou melhorar Mas pra ele. peraí, pensar é do ser humano. Você pode mudar de opinião. Ele Mas já quando é. toda vez que ele faz uma coisa muito bem feita, quando o time joga muito bem, eu tô aqui Aqui, aplaudindo o Mano. chefe Quem aqui... muda de opinião é quem Entendeu? pensa. O chefe aqui engoliu com casca e tudo, atravessou na garganta o Alisson. Mas desceu, ele não tem mais o que falar do Alisson. Não, se jogar bem, eu vou ficar calado. Se jogar mal, eu vou desce- voltar a falar. Aqui, ó, desceu. Agora é Se não for o melhor, um dos melhores. Ao lado do Thiago Neves, ele está disputando o título de melhor Thiago jogador Neves do eu Cruzeiro. critiquei, agora Melhor tá jogando jogador dentro do da Cruzeiro. bola. Bom, agora nós vamos falar um pouco do Atlético também. Não, o Cruzeiro, Copa do Brasil, alguma coisa quer acrescentar contra o Grêmio? Não, o jogo ainda demora, a gente não sabe nem quem vai jogar, se o Cabral tá liberado, se não tá. Então tem que ter calma nessa hora. Esse é o grande Mas eu problema. continuo achando que o Grêmio é o favorito, Eu não acho. mas que mata-mata a coisa se iguala muito. A condição do Cruzeiro passar é enorme, o Cruzeiro vive um bom momento. Agora, tem que cobrar dos caras lá dentro. Não adianta o Mano preparar o time criar conforme ele quer e chega na cara do gol, o Thiago Neves perde o gol na cara contra o Vitória, cria 200 chances contra o Avaí, perde todas, joga contra o São Paulo, perde pênalti, perde os gols na cara. Não adianta. Aí o treinador ele tem que sentar e ficar olhando e esperando para ver se os caras vão caprichar e acertar na finalização. Marcelo, Cruzeiro e Grêmio. Lembrando, eu boto uma fé no Cruzeiro, que vai trazer um bom resultado de lá, que os dois técnicos são mais o Mano Menezes que o Renato Gaúcho. Então, com certeza, o Mano vai preparar uma surpresa lá pro jogo lá contra o Grêmio. Com relação, vocês até falaram... Renato falou que ele jogou muito mais do que Cristiano Ronaldo e Messi. Vamos lá. E até com relação ao Luan do Grêmio, parece que já não joga mais. Já é um desfalque sério, né, pro Grêmio, que não vai ter o Luan. Então, isso aí tá até uma... O Cruzeiro também tem vários desfalques com relação à inscrição, que não pode jogar, jogador que não estava inscrito. A compensação tem a base certinho pro jogo. Chefe, Cruzeiro e Grêmio. Afonso, eu espero que o Cruzeiro faça uma péssima partida e vença o jogo. Porque a gente sai dessa ladainha, jogou bem e não venceu. E que o pessoal tenha mais responsabilidade quando chegar dentro da área. Bola na casinha. Bola na casinha. Faz uma péssima partida e vai lá e vence o jogo. E isso é que é importante. Não adianta jogar bem igual jogou ontem, que pra mim fez uma partida muito boa, e voltou com a derrota com 3 pontos na costa. Doutor Maurílio. Olha,
Primeiro também, ainda está distante ainda, vai haver mutação. É aí. briga, é ruim essa briga. Agora, um fato novo, né? O Cruzeiro vai fazer o primeiro jogo lá. Mas tem muita gente que prefere o primeiro jogo Não, fora. tem muita Libertadores gente, mas e você olha Copa lá, do Brasil. Você olha lá a estatística, que eu não sou muito de estatística, quem joga dentro de casa dispara em cima do outro. Às vezes se treina para jogar determinado jogo, uma partida que é eliminatória em Copa do Brasil, aí vai lá, dá uma sorte, ganha fora e depois se recolhe. Mas o Cruzeiro vai muito prevenido para esse jogo. Está concentrado e eu acho que ele tem melhor condição do que da outra vez. Mas as últimas eliminações do Cruzeiro, eu posso estar enganado. A maioria delas foi jogando em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, isso que eu ia falar. Libertadores, eu Copa temo do mais Brasil. o Cruzeiro aqui no Mineirão do que lá. Foi jogando aqui. Sobre o Luan, o vice de futebol do Grêmio, o Dorico, ontem falou que as negociações estão paradas e que a intenção agora é renovar com o Luan, porque a coisa parece que deu para trás. Eu acho que o Luan joga esse meio de semana. Os 22 milhões de euros estão... Parece que o Luan não quer ir para a Rússia. Eu acho que o Luan está, apesar certo. da grana, Ele tá certo, apesar se da não for. grana, ele está pensando bem. Muito bem. Vamos dar uma viradinha no chip agora, sair de Copa do Brasil, voltar ao Campeonato Brasileiro e voltar ao Atlético, que deixou a Libertadores e jogou contra o Flamengo. Eu esqueci o nome do torcedor. Me perdoe. Ele falou aqui na semana passada, eu dei o recado dele, sobre a chegada do Micali. Ele acha que o Atlético melhorou com a chegada do Micali, que ontem foi bem melhor e que Fred e Robinho tem que ficar no banco, que não estão jogando nada. Está aqui, me fugiu, me perdoa que fugiu o seu nome. Me perdoe mesmo. Depois você me liga, eu passo o nome de novo. Abraçar o pessoal do BMG, que é o banco, é o seu banco, BMG. Consignado é com o BMG. BMG. Abraçar o pessoal de Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíche Leves e Sucos. Você monta a sua salada na hora. Diamond BH Shop, Pátio Savassi. Grande abraço ao pessoal de Marieta, a melhor para a sua saúde. Abraçar os meus amigos, o doutor Adriano, da Silvia Advocacia, nesse telefone agora, 3212-2832. Agora também Advocacia Empresarial. Grande abraço. Um abraço aos amigos do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo, na Chico Sá. Grande abraço para o Chiquinho, para o Renato. Não fica apavorado, não. Bateu, amassou, amanhã leva lá. Centro Automotivo Novo de Novo. Abraçar os meus amigos da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. No genérico é show de bola. Alô, seu Eduardo. Grande abraço, seu Eduardo e toda a família e os funcionários da Rede Gutierrez de Drogaria. Sempre com preços maravilhosos e qualidade inigualável. É só qualidade. Qualidade pura. Ele está passando aqui. Não. É lá de... Deve ser reclamando que o som está picando. Daqui a pouco eu vou ver isso. Então, um abraço ao pessoal da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico, é show de bola. Um abraço ao Padre Lucas Almeida, no 34260069, 34260069, 34260069. Londres, você vai à Inglaterra, vai visitar principalmente Londres, vai à Espanha, vai a Portugal. E mais para o final do ano, a viagem esperada por todos, a Terra Santa, no 34260069. Um abraço ao amigo Danilo, do Posto São Pedro. Continua com a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil em preço diferenciado na bomba. Posto São Pedro, aberto 24 horas por dia, porque lá dentro tem um posto policial também aberto 24 horas por dia, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Além da gasolina, a DT Clean, você tem, pelo melhor preço de Belo Horizonte, tem a água mineral em Gaia e Igarapé, que você leva para onde que você quiser. Pelo melhor preço também, o garrafão de 20 litros de qualidade em Gá ou Igarapé. E lá em Pinhuí, lá para aquelas bandas de Pinhuí, lá para aqueles lados lá da Serra da Canastra, você encontra em Pinhuí o posto Funil, que é do mesmo grupo. Se tiver dúvida, pergunta ali no posto Ipiranga. Você encontra o posto Funil com a DT Clean e um queijinho artesanal do Danilo, sensacional. Então, Posto São Pedro e Posto Funil. Eu quero abraçar o Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos, e Fowler, móveis hospitalares para vender e alugar. 3373-1133. Vou começar por você de novo, Eduardo Panzi. O Atlético venceu, você comentou ontem, pela Transamérica, 2-0.
poderia ter sido uma vitória mais convincente pelo placar, porque o Atlético teve a oportunidade de fazer 3-4. Pelo placar, porque eu acho que foi convincente. O Atlético jogou bem ontem, diante de um bom adversário. O Flamengo vive os problemas dele, claro, mas é um time muito qualificado, principalmente do meio para frente. E a gente que criticava, eu principalmente, eu critiquei o Micali no meio de semana e critiquei antes do jogo, viu, gente? Não é profeta do acontecido, não. Por entrar com 3 volantes, porque o Atlético precisava vencer o jogo contra o Jorge Wilson, um time muito ruim, e ele entra com 3 volantes e volantes mesmo. Aí o Micali dependeu de chegada de Adilson e de Elias à frente para tentar marcar. Tanto que ele viu o erro e corrigiu no intervalo, tirando o Adilson. Ontem eu acho que ele acertou. Ele acertou entrar com os 3 volantes, o Adilson e o Elias postados atrás junto com o Carioca, e auxiliando dentro dos espaços que o Flamengo permitia no sistema ofensivo. E deu muito certo. O Atlético vive um momento em que precisa primeiro fechar a casinha, não tomar gols, para depois sair na boa, encontrar os espaços lá na frente e marcar os seus gols. E o Atlético, quando marca primeiro com o adversário, tem tido êxito. Na maioria das derrotas e empates do Atlético, principalmente jogando em Belo Horizonte, ele saiu atrás do marcador. À exceção do clássico contra o Cruzeiro, o Atlético saiu todas quase atrás do marcador, se não forem todas, aqui em Belo Horizonte, diante dos adversários que ele acabou perdendo pontos. E ontem foi diferente. O Atlético começou bem o jogo, bem postado defensivamente, anulando as principais ações do Flamengo, anulou o Everton Ribeiro, anulou o Giovânio, que são bons jogadores, não deixou os volantes do Flamengo jogar, o Arão, que chega muito, o Márcio Araújo, e impediu as subidas dos laterais. Por que impediu? Porque a partir do momento que o Micali tem 3 jogadores de marcação no meio de campo, ele libera Fábio Santos e Marcos Rocha. Com as subidas de Fábio Santos e Marcos Rocha, os laterais adversários tendem a ficar mais, pela qualidade que os 2 laterais do Atlético têm. E ontem os 2 laterais do Atlético foram muito bem. Fábio Santos jogou muito bem. Na partida, os Sim, 2. Fábio Santos jogou bem demais, Marcos Rocha jogou bem demais, muito em função dessa escalação do Micali. E essa escalação dá certo em função do Luan. A presença do Luan é fundamental nessa escalação com 3 volantes, porque o Luan se movimenta muito. O Casares, nessa nova posição, aberto pela esquerda, que o Micali explicou ontem, que precisa do Casares como um jogador de profundidade, tem dado certo. Ele se movimenta muito. O que me faz sentir falta nesse time do Atlético é da boa participação dos centroavantes. Ontem o Rafael Moura fez o gol, mas jogou mal demais outra vez. E o Fred tem jogado muito mal também. O Atlético está sentindo muita falta da boa participação dos seus centroavantes. O Atlético é um time que tem e que joga com centroavante e eles estão mal. Seja o Moura, seja o Fred. Mas ontem o time jogou bem, o Micali acertou na escalação, gostei do Atlético. E agora a gente cobrava resultado e desempenho. Ontem ambos foram bons do Atlético. Agora a cobrança passa a ser por uma sequência. Que o Atlético permaneça com um bom desempenho e conquistando resultados. Vai ter tempo para trabalhar e a sequência do Atlético, agora a sequência que eu digo de adversários, não é fácil. O Atlético tem 2 jogos fora de casa, Fluminense e Ponte Preta, são jogos complicados. Depois ele tem o Palmeiras jogando em Belo Horizonte, que é outro jogo difícil. O Atlético precisa agora ter sequência de bons desempenhos e de resultado. Não adianta fazer como o Cruzeiro, ter bons desempenhos e não ter resultado. Ou como o Atlético vinha fazendo, sem desempenho, sem resultado. A vida do Atlético agora é sequência de desempenho e de resultado e ele tem time e tem elenco para isso. O problema do Atlético não era de elenco e não era de time. O problema do Atlético era que estava jogando mal, muito mal tecnicamente. Aí eu volto a dar o exemplo do Botafogo. Botafogo não tem time, não tem elenco de estrelas, mas está jogando fino da bola, porque taticamente os caras estão bem, o conjunto do Botafogo é muito bom, o Atlético precisa ter isso, porque nome e time bom e bem montado ele tem. Lá dentro é que a coisa está errada, ou estava. Tomara que o Micali consiga consertar, tomara que o Micali queime a língua de todo mundo e que ele fique pelo menos até o final do ano. Muito bem, eu quero que queime a minha principalmente. A minha também. Um abraço, eu acho que é Gemir o nome do telespectador. Obrigado pela sua sintonia. Os piquezinhos que acontecem, a gente está tentando corrigir isso, trocar pneu com o carro andando. Fugiu aqui que eu queria falar. Marcelo, rapidinho também, o que você achou do Atlético de ontem? Só mandar um abraço aqui pro Juninho, Diego, o Romulo e o Geraldo que estão lá assistindo o programa. O Atlético, ao contrário que vocês vêm falando dos programas anteriores, eu apoio a chegada do Micali. Eu acho que dos nomes que estavam no mercado aí, na hora que o Roger saiu, foi uma boa escolha.
uma boa aposta, né? Que até então ele não dirigiu nenhum time profissional de grande importância ainda. Time grande. Inclusive, eu conversei com o pessoal da diretoria do Atlético, e eles botaram fé no trabalho, me explicaram por que não trouxeram outros treinadores. Eu, na hora, até aceitei a argumentação deles. Na hora, porque você não aceita mais, não? Não, na hora eu podia discordar deles, mas eu concordei com quem falou. Então, pô, vamos lá. E com relação ao jogo de ontem, realmente deu uma melhorada. Agora, tem uma coisa que está mal contada lá dentro do Atlético. O Robinho, a gente sabe que o salário dele chega mais ou menos a 1 milhão por mês, com direito de imagem, direito de tudo lá que tem do jogador. O Micali deu uma entrevista contra o Jorge Wilson, que um repórter perguntou para ele, falou que estava preparando para o Robinho voltar. Ele só entrou no jogo na quarta-feira porque o Luan pediu para sair, que deu cãibra. Aí chamou o Robinho, inclusive nós estávamos comentando no intervalo do jogo, o Robinho tinha que ter entrado naquele jogo lá de quarta-feira. Ontem ele nem entrou, nem deu oportunidade do Robinho jogar. Então eu não sei o que... Tem uma notícia aqui falando que o... mas ele pode estar preparando o Robinho, o que é uma coisa? Deve estar preparando para ir embora, né? Já está preparando o Robinho para ir embora. A informação que eu tenho é que o Robinho está extremamente insatisfeito. Nada disso de tá estar inclusive, a notícia que eu li aqui agora, antes de entrar na minha parte, o comentário, é que o Robinho, para renovar o contrato, tinha que ter uma produtividade. Então deve ser isso que ele deve estar encaminhando. O Atlético tem que querer, só isso. E ele também. Mas tem umas cláusulas lá que a gente só não tem ele conhecimento. também. Então eu acho que eles estão preparando a saída do Robinho do Atlético. Com relação ao centroavante, que o Panza acabou de falar que o Moura e o Fred estão mal, o Moura deu entrevista agora de manhã falando que a intenção dele é renovar o contrato com o Atlético. Quem? O Rafael Moura. Eu acho que é mais um que podia ser dispensado no final do ano, para aproveitar a barca. Você está me saindo um baita de um cartola. Eu já estava conversando com a diretoria. Agora você vem, você é um cartolinha também bom, hein, Marcelo? Cartola não, quem sou eu para chegar nesse Já está nível? botando Cartolagem, isso é cornetagem. Não, do Moura não é cornetagem. Do Moura eu acho que ele não tem... Mas tá certo. Ele não fez um ano para credenciar ele. A diferença do Moura para o Fred é muito grande, só que o Fred não está jogando também. Agora, nenhum dos dois não. A diferença é um latifúndio, né? Não, mas o Moura eu acho que podia dispensar ele, emprestar, não sei se o passe do Atlético ou não. Se for emprestado, dispensa ele para outro time. Se for do Atlético, vende ele, empresta para alguém. E trazer um centroavante para o Fred, né, que tem contrato com o Atlético ainda, um centroavante à altura. E eu acho que, por exemplo, contra o Fluminense, o Atlético tem sérias chances de chegar lá e bater de frente com o Fluminense e trazer um bom resultado. Se o time, igual vocês falaram, manter o padrão de jogo que manteve ontem contra o Jorge Wilson, eu acho que o time jogou relativamente bem, faltou a bola entrar. Muito bem, esse é o nosso Marcelo Araújo. Jogou relativamente bem. Contra o Jorge Wilson. Amanhã o Almir Roberto vai falar assim, vai chegar com aquele humor dele. Vai chegar com aquele humor dele, o Almir Roberto. A gente fala para ele assim, bom dia, ele fala, você acha? Hein? Na hora que entra na televisão. Você acha? Chefe. Afonso, eu vou continuar falando a mesma coisa que eu venho falando. Eu não vi mudança nenhuma no Atlético. Eu não vi nesse jogo de ontem. Exceto a vontade e a garra do Luan, que cada dia me surpreende mais. Assim como joga a bola muito bem, fala demais também. Né? Ele não te agradou quando ele falou Não, que me o maior adversário do Atlético é o Flamengo, joga. é isso? Não, ele me agradou quando ele Ele que você queria ouvir que era o Cruzeiro, é isso? Não, eu acho que... Você não acha que o Atlético fez um bom jogo ontem? Só o Eu acho que o Atlético tem feito bons jogos. Entendeu? Tá Agora, a bola do Atlético não tem entrado no gol. Contra o Jorge Wilson, o Atlético perdeu 300 gols. Perdeu. Estou falando com você, tem hora que aquilo que está acontecendo no Cruzeiro, a bola não entra. Entendeu? Claro que o Galo está levando gol ontem e não levou gol. Mas também o Flamengo não ofereceu grande perigo. O maior jogador do Flamengo hoje, que é quem distribui, quem coordena, quem organiza o time, não estava jogando ontem. Até você citar isso aí, que ontem no jogo também deu para ver curtamento de espaço do Atlético. A marcação do Atlético foi mais em cima. E o Flamengo parece que está assim, cheio de estrela e sem treinador. Como eu acho que o Atlético também não tem. O Flamengo já tem treinador. Ricardo, para mim, não é treinador do Atlético. O Flamengo já chegou, chefe. Chegou, mas não está treinando o time, não estava jogando. Calma, chegou. Entendeu? Chegou, mas vai estrear ainda daqui para frente. Doutor Maurílio. Ontem não jogou nada. Se eu fosse treinador, eu vou remar contra a maré. Porque desde que eu comecei a jogar futebol, que eu entendo de futebol, bola alçada na área, desde que o cruzamento seja um passe, e quem desde recebe, o streak na cavadinha. Ele entrou, praticamente apregou isso aí durante a carreira toda. É uma opção de jogo que foi até melhorada aí com a mão, né? Porque se com o pé... Lateral virou com lateral com a mão. Agora, não pode ser só isso. E outra coisa, os técnicos não gostam disso porque não é muito nobre. O que encanta o futebol é aquele de toque rápido, penetração. Mas que é uma opção
e que todo mundo começou a meter o pau, o Atlético jogou 20 bolas na área e no jogo de ontem foi só 4. Foram 15 ontem. 15, né? No ano de ontem foi só 4, não foi Foram isso? 15, 6 certos. Estou chegando ao Pois final. é, então é o seguinte, eu acho que é uma opção de jogo e é válida também. Agora, o time está jogando contra o relógio. O tempo está passando, é muito mais fácil você lançar a bola. Você também está contra o relógio. Meu amigo, muito obrigado. Amanhã tem o Rabugento, se Deus quiser, ele há de querer. E ó, você da reprise agora, acabou o programa, pode ir lá para o Mr. Crab. Ó, Caranguejada, Marquês de Valença, 99, no Gutierrez, bem do lado da pracinha. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.